A paz seja com todos, amém? Feliz estar aqui nessa manhã com todos vocês, né? Estamos aqui na casa do Senhor, engrandecendo, adorando, exaltando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Muito bom, né? Adorar o Senhor, ouvir aqui, glorificar aquele que é santo sobre todas as coisas. Me alegro nessa manhã também de vê-los aqui, né? Como é bom ver a cada um de vocês que aqui estão também. E vou dar aqui um lembrete aqui, né? Na próxima semana, né, pastora Rita, nós estamos aí retornando, né, iniciando as atividades. Com a permissão do pastor aqui, a gente já inicia também a nossa escola bíblica. E eu quero convidar todos vocês para estarem presentes, né? Já temos aí um bom grupo que já vem estudando, né, estão ali conosco, e será um prazer também recebê-los também no próximo sábado, tá bom? Então nós iniciamos a nossa escola bíblica a partir das 10 horas da manhã, e aí terminamos aí 5, 10 minutos, né, antes das 11, para que possamos aí entrar aqui na nave, né, desse auditório aqui, e juntos aí possamos adorar a Deus também. Tem sido maravilhoso, tem sido um tempo muito precioso, temos aprendido muitas riquezas que estão intrínsecas nesse livro. O interessante, deixa eu te contar um segredo aqui, né, pastor Marcos sabe também, pastora Rita, pastor Leandro, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você é impulsionado para estudá-la. Então é como se fosse uma fonte, né, de riqueza que você vai adentrando sobre ela, você vai descobrindo, né, permeando aí todas as passagens bíblicas, e isso te gera, né, rios de água viva sobre a sua vida, e você tem esse desejo de querer aprender mais, de querer conhecer mais, de querer estar, né, tendo essa curiosidade de aprender. E é muito importante, né, esse processo e esse conhecimento também para as nossas vidas. Então fica aqui o meu convite, tá? Eu espero que todos vocês venham na escola bíblica no próximo sábado, amém? Está tão fraquinho. Muito bem, obrigado, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura aqui do versículo de número 12 até o versículo de número 16. E hoje eu quero falar sobre uma passagem bíblica da cura de um leproso. E se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem nessa manhã, eu gostaria de falar sobre o Senhor das causas impossíveis, amém? Nós servimos um Deus das causas impossíveis. E nós estaremos falando um pouquinho, né, desse momento aqui, em que um leproso, como foi lido aqui, né, no momento das ofertas, teve um encontro com o Senhor. E o texto diz assim: e aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, guarde bem isso daí, no mesmo instante, lhe desapareceu a doença ou a lepra. E ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, mostra isso ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. E ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Essa passagem você vai encontrar nos 4 evangelhos que estão dentro da Bíblia. Você pode ler ela lá em Mateus, capítulo número 8. Você pode ler essa passagem em Marcos, capítulo de número 1. Você pode ler em João, capítulo número 1. Você vai discorrer, porque cada um dos escritores, eles trazem uma versão, né, sobre esse texto aqui. Mas é Lucas que é muito específico, e ele traz alguns detalhes
sobre esse momento desse encontro aqui. Pela descrição do texto que nós lemos, tudo indica que essa causa, essa doença, já havia consumido, né, a vida desse homem aqui. E Lucas, ele traz isso tão exposto para a nossa vida, com riquezas de detalhes dessa situação, que ele diz que o corpo todo estava coberto de lepra. Ou seja, todo o corpo daquele homem já havia sido tomado. A lepra já estava numa condição, né, avançada, e havia sinais claros dessa devastação sobre o corpo daquele homem. E com certeza, ele era um morto vivo que estava apodrecendo-se dia a dia. E com certeza, ele já estava aí premeditado, né? Porque naquele tempo não havia uma chance de reversão desse diagnóstico. Não havia uma condição dele poder novamente, né, voltar a uma vida normal. E com certeza ele já estava no corredor aí da sua morte. Essa doença, chamada lepra, que, né, naquele momento, ela era uma doença contagiosa. E toda vez que uma pessoa ela era diagnosticada com essa doença, ela tinha que vestir-se de trapo, desgrenhar o seu cabelo. O que quer dizer desgrenhar? Remexer o cabelo, deixar ele alvoroçado. E ele tinha que morar nas cavernas, ele tinha que se excluir, ele tinha que ir a alguns lugares, né, que eles denominavam depois leprosário, e ali ele perdia o contato com todo mundo que estava à sua volta. E alguns deles, a história diz que alguns deles usavam alguns sinos, para que quando saísse desse leprosário e fosse adentrar na cidade, do qual eles não tinham o direito, eles tinham esse aviso. Então as pessoas sabiam quando vinha um leproso se encontrar com alguém, ou ficar próximo a alguém, ou ter essa relação com essas pessoas. A lepra na Bíblia, ela tem dois sentidos. Primeiro, ela significa juízo de Deus, e segundo, ela significa pecado. Quando a Bíblia fala que a lepra, ela significa juízo de Deus, nós temos alguns textos que respaldam isso, que dão a certeza, né, que traz esse sentido, esse significado. Coloca para mim aí Números, capítulo 12, versículo de 1 a 10. Olha o que diz esse texto aqui. Números 12, 1 a 10. Vou ler aqui. Obrigado, querido. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. Continua. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado o Senhor também por nós? O Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês três aí, saem e vão à tenda da congregação. E eles saíram e foram até a tenda da congregação. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, chamou Miriam, e eles se apresentaram juntamente com Moisés. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há um profeta, eu, o Senhor, em visão a ele falo e faço conhecer. E também, além de falar face a face com Moisés, eu dou sonhos a ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. E a nuvem afastou-se sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa.
Então, por que Miriam achou-se leprosa? Porque ela achou que somente Deus ou Moisés poderia ter essa conversa com Deus. E quando ela proclama isso, ela levanta, né, uma injúria contra Moisés, e nesse comentário, juntamente com Arão, Deus ouve do céu e imediatamente chama os três por uma conferência. E nessa conferência, Deus testifica desse contato, desse relacionamento entre ele e Moisés, e fala, eu falo com ele face a face. Eu dou sonho para ele, né, quando eu quero. É ele o meu enviado, e é ele o meu profeta que vai direcionar o meu povo. E o que aconteceu? Deus mandou a lepra na vida de Miriam. Tem outro texto também que embasa que a lepra, ela era, né, tinha um sentido de juízo de Deus, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 20 a 22, que fala sobre a história de Geazi, né, que era o moço de Eliseu. Porque quando Eliseu ele pede para Naamã ir naquele rio, e ali se curvar, mergulhar 7 vezes, sair, quando Eliseu está voltando para casa, o Naamã, né, que era o chefe do exército, ele oferece alguns presentes. E Eliseu fala para ele, não quero nada. Deus me mandou aqui fazer algo pela sua vida. Mas quando Naamã, quando Eliseu ele volta para sua casa, o coração de Geazi queria os presentes. E o que Geazi faz? O texto diz que Geazi, ele deixa Eliseu, volta, acompanha a caravana de Naamã e recebe novamente os presentes, dizendo que Eliseu mandou vir buscar os presentes. E não, né, em decorrente disso, quando Geazi volta, Eliseu fala para ele, onde tu foste? O meu espírito não foi contigo. E porque mentiste para mim, ficarás leproso. E naquele momento, Geazi, ele fica leproso. E tem outro texto que está em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 19 a 20, que fala sobre Uzias, que ele foi oferecer incenso dentro do templo, né, dentro do santuário. Mas quem oferecia o incenso dentro do santuário não era o rei, e sim o sacerdote. Mas ele rompeu essa condição, e por ter rompido, desobedecido, o texto destaca que ele foi ferido de lepra dentro do templo, do santuário. E quando os sacerdotes viram que ele estava com lepra, pediram para ele sair imediatamente. Além desse sentido que fala sobre a punição de Deus para quem está com lepra, ou para quem estava com lepra, que era um sinal de punição, a Bíblia trata também a lepra como um sinal de pecado. Então, toda vez que você lê na Bíblia falando sobre lepra, também representa o pecado. Há paralelos que identificam esses textos também. Se nós lermos lá Levíticos capítulo 13, versículo 3, você vai ver que fala sobre a lepra, e que ela é mais profunda do que a pele. Né? Fala sobre o pecado intrínseco sobre a nossa vida. Por quê? Porque o pecado não é algo superficial. O pecado, ele está dentro de nós. O pecado, ele é um inquilino que está dentro da nossa vida. E ele sempre está querendo o quê? Florescer. Sempre ele quer fazer com que a nossa natureza carnal dê lugar, liberalidade para a ação do pecado na nossa vida. É por isso que há uma luta constante entre quem? Entre a sua natureza carnal e entre o teu espírito. É por isso que é importante que a nossa natureza carnal não pode prevalecer sobre o nosso espírito. Mas nós não conseguimos prevalecer contra a nossa natureza carnal se o Espírito de Deus não estiver sobre a nossa vida. Porque é o Espírito de Deus que fortalece o nosso espírito, que fortalece a nossa alma e dá forças para que nós possamos avançar contra a nossa natureza carnal. E uma pessoa com lepra não podia vencer ou viver com outras pessoas. Também tinha que ser separada, sendo jogada na lateral da vida. E o pecado é assim. O pecado separa você. O pecado separa a mim de Deus. Ele traz uma separação das nossas vidas.
separa-nos de Deus, separa-nos das pessoas, separa-nos da família. O pecado ergue muros na nossa vida. Aleluia! O pecado, ele constrói grades de reclusão da nossa alma. Por quê? Porque nos impede de nós achegarmos até a Deus. E como que eles descobriam que a pessoa estava leprosa naquela época? Havia uma metodologia para isso. Eles pegavam uma água quente e jogavam sobre a pele da pessoa. Se a pessoa não sentisse dor, é porque ela estava insensível. A sua pele não tinha mais sensibilidade, né? Estava insensível diante daquela situação. Ou seja, a lepra, ela insensibiliza a pele. E assim como é o pecado em nossas vidas também. Quando você comete um pecado, o seu coração se desespera. Talvez naquele dia o Espírito Santo fala com você, você fica, né, prostrado, pedindo perdão a Deus naquela circunstância, mas aí você não domina essa condição, e na manhã você peca de novo, mas essa sensibilidade já não é a mesma, e você peca de novo, e você peca de novo, e quando vai ver, você já não sabe mais, porque você perdeu a sensibilidade. O pecado é assim, ele nos insensibiliza, né, diante das coisas do Senhor. Chega um momento que a gente não consegue mais saber, entender, porque está tão num nível avançado da doença, igual aqui a lepra, que perde a sensibilidade e a consciência. Isso é a consciência, porque é o Espírito Santo que fala no teu coração, sobe a sua mente e te dá uma consciência daquilo que você errou. Essa consciência está cauterizada. Ela não deixa mais a ação do Espírito agir sobre a sua mente, para que você tenha entendimento daquela ação que você cometeu, e tendo entendimento você reconheça que errou, e esse reconhecimento desça no seu coração, e te traga humildade para você se achegar diante da presença de Deus. Aleluia! Amém? Você está aí, irmão? Algumas marcas que a lepra deixa na nossa vida. Primeira delas, o texto que nós lemos, que o corpo estava tomado por essa doença. A lepra, ela arranca as cartilagens, as orelhas começam a cair, o corpo vai se deformando. Assim também é o pecado, ele degenera a nossa alma, ele deforma o nosso caráter, ele deforma a nossa vida, deforma o nosso casamento, deforma a nossa família, deforma os nossos relacionamentos. O pecado deforma a nossa alma. Aquela alma que Deus criou vai sendo deformada pela ação do pecado. Segunda marca que a lepra e o pecado traz na nossa vida. A lepra, assim como o pecado, é progressivo. E ele também contamina. O pecado começa pequeno, inofensivo. Parece um fio de linha que arrebenta com facilidade e transforma, né, uma corda em que você nunca consegue vencer. Por isso que há tantas pessoas dependentes de algum vício, que não conseguem mais romper esses vícios. Por quê? Porque ele foi uma questão progressiva. Iniciou com um pouquinho aqui, e foi crescendo a sua necessidade sobre aquele vício. E aí eu falo sobre, né, vícios com bebida, com outras ocasiões, vícios sobre a sexualidade, em que a pessoa não consegue mais se conter. Por quê? Porque ele está degenerado. A sua alma está degenerada. E uma das marcas que acontece também. E chega um momento que você começa a brincar com ele, com o pecado. Por quê? Porque o pecado é prazeroso, o pecado é deleitoso. Você se livra da primeira vez, mas quando você dá lugar, ele começa a te segurar na segunda, te aprisiona na terceira, e aí por consequência você não consegue mais sair desse emaranhado, dessa situação em que você se encontra. E aí ele vai deformando as demais áreas da sua vida também. E eu estava estudando um texto que falava sobre a vida de Sansão, e eu vi um pouquinho de Sansão também nessa passagem aqui. Por quê? Porque quando a gente ouve a história de Sansão, a gente vê que Sansão, quando ele
ele conta o seu segredo para Dalila, já é o final da consumação da sua derrota. Mas a derrota de Sansão não foi naquele último momento. A derrota de Sansão foi quando ele estava indo para Tina para buscar uma mulher das filhas dos filisteus. Ele se encontra com um leão no caminho. O texto destaca que o Espírito de Deus toma ele vai contra o leão, ele prevalece contra o leão, ele vence a sua luta com o leão e vai até a Tina. Mas quando ele retorna de Tina para voltar à casa dos seus pais, o texto diz que ele vai por um outro caminho. Ele se desvia do caminho e vai ao encontro do leão que já estava morto. E no leão, onde estava morto, havia um enxame de abelhas. E essas abelhas tinham produzido mel. O que Sansão faz? Ele pega do mel, toca no leão e traz para sua casa. O primeiro fator do nazireado era que o nazireu não poderia tocar em algo morto. E Sansão, olhando com seus olhos, descobriu, que o mel lhe trazia um prazer, mas ele fez aquilo que Deus não tinha ordenado para ele fazer. Então a derrocada de Sansão não foi no final com Dalila, a derrocada de Sansão aconteceu aqui, nesse momento em que ele toma essa atitude, e ele quebra o primeiro princípio do nazireado. Então cuidado quando você começa a quebrar os princípios, cuidado quando você começa a quebrar algumas coisas. Às vezes você fala, mas isso aqui não tem problema, não. Isso aqui não vai me afetar, não. Eu quero dizer uma coisa para ti. Um fio pode levar você por uma situação desastrosa sobre a sua vida. E esse pode ser um prejuízo familiar, um prejuízo profissional, um prejuízo sobre a sua vida emocional, sentimental, em que quando você está dentro dela, você não consegue mais sair. Então a segunda marca é essa. A lepra ela é progressiva, assim também como o pecado. A lepra deixa a pessoa impura. Porque tornando-se impura, ela não tem comunhão, relacionamento com outras pessoas. Assim é o pecado também. O pecado nos torna impuros diante de Deus. Por quê? Porque a primeira comunhão que você perde quando você está em pecado, você perde a comunhão com Deus. 1 João, capítulo de número 1, versículo número 5 e 6. Coloca para mim, por gentileza. Olha o que diz o texto. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é, e nele não há treva. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus, e andamos nas trevas, e não praticamos, como é que tem sido o seu caminhar? Em que luz você está sendo incluído? Na luz das trevas ou na luz do Senhor sobre a sua vida? Eu não queria falar essa palavra nessa manhã, mas a semana inteira eu tenho essa palavra no meu coração. E quando o pastor ele comentou comigo para trazer essa passagem, eu falei, é essa que o Senhor quer falar, que o Espírito Santo tem direcionado, sim, é essa que o Espírito Santo tem direcionado para a sua igreja. Por quê? Porque a lepra deixa as pessoas impuras. E quando você diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, você está mentindo para si mesmo. Você está enganando a si mesmo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas ficaram para trás e tudo se fez novo. Deus tem novidade de vida para a sua vida. Fala aí para quem está do seu lado. Deus tem novidade de vida para a sua vida. Isso, Deus tem novidade de vida para a sua vida. Vamos sair do velho nessa manhã. Vamos entrar na luz nessa manhã. Vamos viver o novo de Deus na nossa vida. Chega! Eu não quero mais essa situação para a minha vida. Por quê? Porque ela é progressiva. Ela contamina. Ela destrói. Ela vai permeando a sua vida de uma tal maneira que depois você não consegue mais ter acesso a Deus. O seu acesso é interrompido, ele é bloqueado, porque o pecado bloqueia o nosso acesso para com Deus. E a terceira marca aqui é que
Assim como a lepra mata, o pecado também mata. A pessoa com lepra, ela vai apodrecendo, ela vai se destruindo aos poucos. E no final dessa linha é a morte. Esse homem aqui está nessa situação. O que restava para ele é a morte. Não tinha outro caminho. Não tinha outra situação. E também o pecado é assim na nossa vida. Romanos capítulo 6, versículo 23. O texto diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem dom gratuito para nós nessa manhã, aleluia. Deus tem dom gratuito de Deus para nós nessa manhã. Ou seja, a lepra mata, o pecado também mata, vai nos destruindo ao pouco, mas Deus, aleluia, tem uma nova vida para nós nessa manhã. E esse versículo aqui, né, que quando Jesus ele vê aquele homem coberto de lepra, quando ele viu Jesus, ele prostrou-se, colocou o seu rosto em terra e rogou, se quiseres, podes me curar. Aquele leproso não poderia ter acesso às pessoas, mas quando ele viu que Jesus estava passando ali, numa daquelas ruas de Jerusalém, falou, eu quero ter acesso a ele. Não importa se o sininho está dando sinal que havia um leproso, o importante é que era a ação daquele homem, poderia mudar a história da sua vida. Aleluia. A ação tua pode mudar a história da sua vida nessa manhã. Pode trazer perdão para a sua alma. Pode trazer perdão para os seus pecados. Pode te dar nessa manhã refrigério para a sua alma que está cansada, que está abatida, que está aflita, porque Deus é o Deus de refrigério. Aleluia. Deus é o Deus de refrigério. Para aquele homem, os recursos já se esgotaram. Mas o texto diz que ele vem até Jesus. E ele prostrou-se e ajoelhou-se até a frente de Jesus. Ou seja, sua posição de humildade, de pedir ajuda, de reconhecer que não tem nada a exigir, que somente precisa de misericórdia, porque ninguém roga alguém, pedindo algo para alguém se ela não está necessitando verdadeiramente de algo. E esse homem vem até Jesus e ele roga, ele suplica que ele necessitava de misericórdia do Senhor. Sabe que um dos problemas hoje da humanidade, a humanidade ela é orgulhosa. O homem ele é orgulhoso. Porque já é da natureza adâmica essa questão do orgulho, de não reconhecer onde erra, de não reconhecer onde está falhando, de não poder fazer esse reconhecimento dentro da sua casa, perante a sua esposa, ou vice-versa, a esposa para o seu esposo, ou dentro da sua família para com os seus filhos, ou vice-versa, dos seus filhos também para com os pais. Por quê? Porque é uma origem, um sentimento, né, de altamente voltado para si. E esse homem nos dá uma lição nessa manhã. Ele se posiciona, mas ele se posiciona com humildade, ele se posiciona pedindo ajuda, ele se posiciona pedindo uma intercessão para aquele que pode resolver todas as coisas. Aleluia. A maneira como você vive a sua vida reflete muito a maneira como você vai viver a sua vida futuramente. Talvez essa consistência dura, coração duro, alma, né, totalmente dura. As pessoas não podem falar com você, com que você já tem essa condição da alma totalmente intrínseca, presa em si mesmo. Mas eu quero te dizer nessa manhã, existe um homem que pode mudar isso na sua vida. Aleluia. Ele quer mudar isso na sua vida. E esse leproso vem, ajoelha, reconhece que não tem nada a exigir. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Nós estamos vivendo um tempo hoje que a gente quer exigir alguma coisa de Deus. Quem somos nós? Criatura, Criador. Criador, criatura. Quem sou eu para exigir alguma coisa? Um sopro dele. Espírito de vida. Acabou.
E esse homem chega até Jesus e roga por ele por misericórdia. E no momento que ele faz isso, a esperança começa a brotar naquele lugar. Por quê? Porque quando nós nos prostramos aos pés de Jesus, nós reconhecemos Ele e deixamos a nossa causa nas mãos dEle, alguma coisa há de se esperar dessa ação. Alguma coisa há de se esperar dessa ação. Lá em Marcos está escrito que, vendo essa atitude, tomada essa circunstância, Marcos é o único escritor que diz que Jesus, ficou profundamente tocado por aquela ação. O que toca o coração de Deus não é o louvor. O que toca o coração de Deus não é muitas vezes, as minhas atitudes. O que toca o coração de Deus é quando eu me humilho na presença dEle. Quando eu reconheço a sua soberania sobre a minha vida, quando eu falo que Ele é Senhor da minha vida, quando eu falo que não mais eu vivo em mim, mas Cristo vive sobre a minha vida, isso sim é entregar o senhorio a alguém. Aleluia, aleluia. E Jesus disse para ele, olha aqui, e rogou, se quiseres, pode me purificar. Aleluia. O problema que era insolúvel, mas ele procura a pessoa certa. E naquele momento, quando ele roga isso daí, se quiseres, pode me purificar, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Ninguém poderia tocar no leproso, porque seria passível de uma transmissão. Mas a maravilha que Jesus toca o impuro, mas Jesus não fica impuro. Jesus toca no leproso, mas ele não fica impuro. Mas a pureza de Jesus vai para aquilo que está impuro. O impuro é tocado por aquilo que é puro. O puro não fica impuro, pelo contrário, a pureza purifica o impuro. Nessa manhã Deus quer purificar a tua vida. Erga a sua mão nessa manhã. Eu quero ser um profeta de Deus na sua vida, nessa nação. Deus quer purificar a tua vida nessa manhã. Aquilo que está sobre a sua consciência, aquilo que está sobre a sua vida, aquilo que se transforma hoje como um muro da sua vida, vai ser quebrado no nome de Jesus Cristo. Deus está te purificando nessa manhã. Aleluia. Porque somente Ele tem o poder de purificar as nossas vidas. Somente a sua palavra nos limpa. Assim como o sabão do lavandeiro, a palavra de Deus nos limpa de uma forma especial. Ele pode tocar em você, Ele pode quebrar as correntes do vício que estão te prendendo nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está mandando te dizer nessa manhã, as correntes do vício que estão no oculto na sua vida, elas vão ser quebradas nessa manhã. Elas serão quebradas nessa manhã. Por quê? Porque elas estão escravizando a sua alma. Essa condição está aprisionando você. Essa condição tem aprisionado a sua vida. Tem trazido circunstâncias e prejuízos emocionais para a sua vida. Mas eu quero te dizer nessa manhã, se você se prostrar, essas algemas, essas correntes serão quebradas sobre a sua vida nessa manhã. Aleluia. Se quiseres, Senhor, pode me curar. E Jesus estende a sua mão e toca nele, dizendo, eu quero. Seja purificado. Deus está tratando com você, não a doença da carne nessa manhã. Mas Deus está tratando você nessa manhã com a doença que está na sua alma. Que o homem não vê, mas Ele vê, aleluia. Porque Ele é o Criador do homem. Ele é o Criador do homem. E Jesus disse para ele, quero. Quero. Nessa manhã, Jesus quer libertar a sua vida nessa manhã.
Nessa manhã, Jesus quer te curar nessa manhã. E o texto diz aqui, que naquele momento, ele foi purificado. Naquele mesmo momento, ele se tornou limpo. Pensa comigo. O próprio escritor diz que ele estava coberto de lepra. Coberto de lepra, todo o seu corpo deformado. Havia sinais claros da doença que ele estava carregando sobre ele. Mas aqui o texto diz também que naquele momento, ele foi curado. Jesus restaura o homem de uma forma completa. Jesus não restaura. Vamos aqui no primeiro passo, no segundo, no terceiro. Vai para a fisioterapia, depois você volta aqui para ver se você está curado. Não, não. Jesus restaura já. Jesus opera já. Ele transforma já. Já. E o texto diz que aquele homem foi curado naquele momento. Ele foi restaurado. Por quê? Porque a cura de Jesus, ela é permanente, ela é pública, ela já é cabal, ela acontece e ninguém pode impedir quando Jesus quer curar. Quando Jesus quer curar, ninguém pode impedir. Aleluia. Deus tem cura nessa manhã. Eu estou sentindo uma glória aqui em cima aqui. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar nessa manhã. Eu não te conheço, você não iria vir aqui, você recebeu um convite de alguém, mas hoje você tomou a decisão de vir aqui, e essa palavra é para você, é para todos nós, mas Deus está falando com gente aqui na individualidade, Deus está revelando vidas de pessoas aqui no intrínseco, no escondido. Por quê? Porque Deus quer tocar na sua vida nessa manhã. Oh, aleluia. Aleluia. Então Jesus disse para ele, ordenou para ele, você não vai contar isso a ninguém. Mas como não vai contar aquilo que o Senhor me fez? Olha, é contraverso, né? Como é que você não vai testemunhar aquilo que fez na sua vida? Como é que você não vai falar daquilo que ele fez? Eu falo para ele, você não fala. Não é para você falar, a minha orientação para você é para você não falar. E ele ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Por quê? Porque tinha duas razões para ele falar para aquele homem, para que ele não falasse, né, naquele momento. A primeira razão é porque as oposições ao ministério de Jesus estavam crescendo. E Jesus não queria antecipar o confronto com os fariseus, com os sacerdotes. Ele diz àquele homem, não fala para ninguém não, vai para sua casa, se alegra com a tua cura, seja renovado para a sua cura. Eu quero dizer nessa manhã, ninguém precisa saber da sua vida. Eu quero dizer que Jesus tem cura para a sua alma, não importa o que vai ser, quem vai falar. Jesus está no secreto contigo nessa manhã. Oh, aleluia. Segunda situação aqui, que Jesus pediu para ele não falar nada para ninguém, é porque Jesus não queria que a multidão olhasse ele como operador de milagres. Sabe aquela pessoa que vê Jesus? Hoje eu vou lá na igreja, no sábado de manhã, porque lá eu fico tão bem quando eu vou lá, eu levanto a mão, abaixo a mão, ergo o pé, dou o calcanhar aqui, faço uma cambalhota, mas quando eu saio da igreja não importa mais não, eu vou viver a minha vida. Ah, é? O texto diz aqui que Jesus não queria que as pessoas olhassem ele de uma forma como operador de milagres, pessoa que só quer fazer bem. Porque vida com Deus não é isso não. Vida com Deus é receber a paz dele nos momentos de tribulação, nos momentos de sofrimento, nos momentos que mais nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, mas ele tem aquela paz que ninguém pode dar. É por isso que Jesus disse para ele aqui, né, não queria que as pessoas tivessem, né, essa informação, ou esse sentimento que somente um operador de milagres. Por quê? Porque lá em João capítulo 6, diz que a multidão o havia seguido e provado de pão. E ainda hoje há pessoas que recorrem a Jesus, não que elas estejam interessadas por perdão, por salvação, ou mesmo uma comunhão plena em Deus, mas sim no alívio temporário, das aflições temporais. Ai, é bom vir aqui, com certeza, é um lugar que Deus preparou, né? Tem usado aqui o pastor Leandro, é o nosso pastor aqui, mas não é isso só. Deus quer ter relacionamento contigo, você precisa ter relacionamento com Ele também. Pastor, mas lá no meu trabalho, ninguém sabe que eu sou crente, lá eu sou um 007 do Senhor.
Eu não sei, irmão, se tem como separar, né? Aqui eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Eu não sei como. Isso é papel de quem faz novela, filme, alguma coisa assim. Porque é uma coisa só, nós revelamos aquilo que nós temos dentro de nós. A tua boca fala aquilo que o teu coração está cheio. É por isso que no trabalho lá você ergue a mão, fala alguma coisa, elogia o nome do Senhor, né? Vai no banheiro para orar. Quantas vezes eu vou no banheiro para orar, somente eu lá, né? naquele office, naquele escritório, aí estou eu orando lá, Senhor, me ajuda aqui. Não olha essa circunstância diante de mim, porque não tem como separar uma coisa da outra. Eu não sou aqui o pastor Michel e lá fora, eu sou o Michel, não. Aqui eu sou o pastor Michel aqui, eu sou o pastor Michel lá fora, eu sou o pastor Michel no Brasil, eu sou o pastor Michel em Dubai. Não tem como se esconder de Deus. Você sabe por quê? Porque os olhos de Deus percorrem toda a terra. Olha o pastor Leandro lá. Pastor Leandro, a pastora Daniela, agora está no Brasil. Então Deus percorre, os olhos do Senhor percorre toda a terra. Então nós não tratamos Deus como um fazedor de milagres. Pelo contrário, nós queremos Deus para ter um relacionamento com Ele. Eu quero Deus porque Ele tem vida eterna para a minha vida. Eu quero o Senhor porque eu quero atender aos seus princípios. Eu quero viver em Deus, por quê? Porque Ele traz paz para a minha alma. Ainda que as aflições dessa vida querem permear, me tirar os meus sentidos, mas o Espírito Santo de Deus me traz paz para a minha alma, para que eu possa andar tranquilo diante da presença do Senhor. E aí Jesus fala para ele: agora você vai e mostra ao sacerdote. Mas por que mostrar ao sacerdote? Porque a lei, ia falar islâmica, mas não é islâmica. Porque a lei dizia que quando a pessoa tivesse que sair do estado de leproso, tinha que procurar o sacerdote, que era também, pastor Leandro, um médico da época. O sacerdote iria revisitar a sua vida e olhar as mãos, olharia os pés, olharia os membros inferiores, os membros superiores, e fazia uma análise total. E Jesus disse para ele: volta lá e mostra para ele, para que ele possa, né, atestar aquilo que o Senhor fez sobre a sua vida. Eu quero dizer nessa manhã, a tua decisão nessa manhã vai atestar para outras vidas aquilo que Jesus fez na sua vida. Amém? Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que a multidão vinha para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Eu não sei como é que está a sua vida nessa manhã, mas eu quero te dizer que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E só vai ao Pai através dele, iniciando pelo Filho. Amém? Pastor, se coloca em pé nessa noite. Nessa noite não, nessa manhã. Quem dera, né? Eu creio que essa palavra vem para mim primeiro, porque Deus fala conosco, que transmite a palavra. Mas eu acredito também que nessa manhã eu tenho sido um instrumento de Deus para a sua vida nessa manhã também. Porque não há relacionamento com Deus se não tiver uma entrega total, 100%. Não adianta eu falar para você que vai ser uma coisa, mas não é, queridos. Porque um dia, Deus vai requerer isso da minha alma também. Deus vai requerer do pastor Leandro, que está à frente dessa igreja aqui também. E uma das questões do evangelho hoje, o evangelho que nós anunciamos, que essa igreja tem anunciado, é o evangelho da salvação. É um evangelho que transforma vidas. É um evangelho que transforma vidas, e que vidas transformadas também gerem outras transformações de vida.
eu não te conheço. Não conheço a tua história. Não conheço a tua vida. Mas nessa manhã eu quero apresentar um Jesus para a tua vida. Que Ele te conhece. No íntimo da sua vida Ele te conhece. Não deixe o seu coração embrutecido com as circunstâncias da vida, mas ouça o Espírito Santo de Deus falando no seu coração nessa manhã. Porque eu quero te oferecer a maior dos presentes que um homem pode ter na sua vida, que é a salvação da sua alma. Eu quero te oferecer algo que ninguém pode dar para você. Você também não pode comprar de ninguém. Você só consegue ter acesso se você tomar essa decisão de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E João nos ensinou aqui. Se nós falarmos que andamos na luz, mas praticamos as coisas das trevas, mentimos a nós mesmos. Mas quando estamos na luz, fazemos as coisas da luz, e as nossas obras são reveladas pela luz. Eu quero orar por você nessa manhã. É o primeiro grupo de pessoas que querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se tiver alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão nessa manhã, erga a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar pelo segundo grupo de pessoas. Você que um dia teve um relacionamento com Deus. Você que viveu experiências com Deus. Mas por uma circunstância ou outra da vida, porque a vida é assim. A vida às vezes nos leva a situações que muitas vezes nós não queríamos estar, assim, decisões que às vezes tomamos, também orientadas por pessoas que lá na frente a gente descobre que elas não queriam o nosso bem. E essa decisão levou você para outros caminhos. Mas nessa manhã você quer retornar, você quer confirmar seu posicionamento. Se tiver alguém nessa manhã, eu vou ser uma boa eu quero orar pela sua vida. Alguém? Meu irmão, Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. As decisões de hoje vão te levar a caminhos extraordinários lá na frente. Tem mais alguém? Às vezes a vida te levou para uma situação que você não queria aquilo, mas você foi dominado por aquele momento. Eu entendo isso, irmão. Porque muitas vezes nós passamos por situações que realmente é difícil de conter naquele momento, mas o Senhor, Ele nos fortalece. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Além desses dois jovens aí, desses rapazes, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Vamos orar, vamos louvar? Pastor Marcos. Todos os versos e canções eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro.
todos. Faço o apelo novamente. Tem alguém nessa noite, além desses dois jovens, que quer entregar a sua vida ao Senhor, quer retomar a sua comunhão com Deus? Pega a sua mão, eu quero vê-lo aqui nessa noite. O pastor Salomão pregou no sábado passado: aquele que me confessam diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Essa foi a palavra. Não tem? Deus abençoe a sua vida. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida desses dois jovens nessa manhã, que estenderam as mãos, Senhor. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. Pai, em nome de Jesus Cristo, que as cadeias sejam quebradas, que o muro da separação que outrora estavam sobre as suas vidas sejam agora derribados agora pelo poder do nome de Jesus. Toda a artimanha do diabo, toda a escalada de Satanás e seus anjos, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, torna a dar a alegria da sua salvação, assim como Davi orou no Salmo 51, que os seus pecados estavam ensopados naquele véu, naquele sangue vermelho, mas o Senhor é aquele que nos purifica, o Senhor é aquele que purifica os nossos pecados e nos transforma mais alvo do que a neve, Senhor. Pai, a minha oração nessa manhã, que o Senhor venha através da vida desses jovens, que o Senhor opere grandiosamente, que o Teu Espírito torne a adentrar sobre a vida deles de uma forma tremenda, que eles retenham novamente a tua unção, que eles retenham o seu poder, que eles retenham a sua graça, que eles venham ter, ó Pai, experiências, Senhor, contigo, de uma forma soberana, de uma forma suprema, que eles possam contemplar, aleluia, a glória do Senhor sobre a vida deles também. E assim como esse homem foi transformado, curado, que eles sejam curados também agora, e sejam testemunhas do Senhor, por onde quer que andares, por onde quer que eles forem, por onde quer que colocares a planta de seus pés, sejam testemunhas do Senhor, para a glória do teu santo nome. Assim eu oro desde já, te agradecendo, no poderoso nome de Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Irmãos, olha como a palavra de Deus é tremenda. A gente não tinha combinado as mensagens. Vocês viram, eu ministrei a palavra da oferta falando de um leproso que tinha sido curado. O pastor Michel veio e ministrou a respeito de outro leproso. Irmãos, é tempo de nos purificarmos. A volta de nosso Senhor Jesus está às portas. Ele está voltando. Esse é um aviso para a igreja, é um aviso para todos nós. Todos nós. Do sábado que vem é o primeiro sábado do mês, onde a gente celebra a ceia do Senhor. Esse culto de hoje ele só vai terminar no próximo sábado. Vocês serão ministrados durante essa semana. O Espírito Santo de Deus vai tocar o seu coração, vai tocar em algumas áreas para você se arrepender, para você se acertar com o seu irmão, com a sua irmã, se acerte com o seu pai, se acerte com a sua mãe. É tempo, se acerte, irmão. Jesus está voltando, o tempo é curto. Sábado que vem vai ser um culto tremendo de ceia, nós vamos estar juntos. Nós precisamos estar limpos diante de Deus.
E a limpeza começa pelo arrependimento. Então coloca esses pontos diante de Deus, porque irmãos, a gente sempre tem algo para colocar diante de Deus. Que o dia que você não tiver mais nada para colocar diante dele, ele vai te arrebatar, irmão. Porque o único perfeito que for recolhido, você vai ser recolhido também. Amém? Então abra as mãos, receba a bênção. Em nome de Jesus. Papai querido, obrigado por esse dia lindo na tua presença, Senhor. Que o teu amor, a graça do teu Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês até a volta de Jesus. E o povo de Deus diz: dá um abraço no seu irmão, na sua irmã, se embora. Deus abençoe, amo vocês, a paz.